Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui com esse vídeo para contar um pouquinho para vocês como que eu aprendi inglês, contar um pouquinho da minha experiência com o inglês britânico e também deixar algumas dicas simples, mas que pode ajudar você. Gente, antes de começar o vídeo, queria deixar aqui uma super dica de intercâmbio para quem tá pensando em fazer intercâmbio, vir para Inglaterra ou para qualquer outro país da língua inglesa. A agência Mundo For You é uma agência super confiável, uma agência que te ajuda com todos os procedimentos para você poder fazer seu intercâmbio. Você pode entrar em contato com eles, fazer o seu orçamento, ver os pacotes que eles têm. Eu acho que é uma ótima oportunidade para você que quer sentir um pouquinho da cultura, como é, quer aprender inglês e quer conhecer outro país. Vou começar contando para vocês como eu aprendi inglês. Vamos voltar lá em 1998. Mudei de escola, mudei de cidade. E nessa escola que eu comecei a estudar, eles tinham a matéria de inglês. E eu nunca tinha visto nada de inglês na minha vida. E eu tive muita dificuldade. Eu lembro que eu tive que estudar bastante em casa pra poder acompanhar. Eu não sabia nem assim o que era blue. Eu não sabia, tipo, cores, números, não sabia nada. Então eu tive que estudar bastante em casa, assim, por conta. Minha mãe me ajudava bastante pra eu poder conseguir acompanhar e ir bem nas provas, na aula. O fato de eu ver todo mundo sabendo mais que eu me deixou bem assim, chateada. Então eu acho que isso me alimentou para estudar e tentar chegar no nível de todo mundo, de todos os outros alunos da classe. E aí também a minha mãe me matriculou numa escola de inglês, no CCAA. Então eu fiz CCAA por 3 anos, eu nunca me formei. Então eu me dediquei bastante quando eu fiz CCAA, me dediquei bastante nas aulas de inglês que tinha na escola, assim, que não é lá aquelas coisas, mas já me ajudou bastante a saber o básico, o comecinho ali do inglês. E aí quando a minha mãe me colocou no CCAA, eu me dediquei bastante também a aprender. Eu lembro que eu era tão interessada em aprender que eu chegava em casa, eu ia fazer as tarefas. Eu lembro que era uma vez na semana aula de inglês no CCA, mas eu já chegava em casa e já fazia a tarefa. Eu tinha dias ali para poder fazer a tarefa, mas fazia no mesmo dia e revia tudo que tinha sido dado na aula. Então, eu sempre tive esse interesse na língua inglesa, de aprender. Aí eu fiz só 3 anos de CCA, depois eu parei. Aí quando eu tinha 18 para 19 anos, eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos. Fui pra Boston. Eu lembro que eu sabia muito, assim, o básico. E o inglês que a gente aprende no Brasil, normalmente, é o inglês americano, né? Porque o Brasil é muito, assim, influenciado e tem muito da cultura americana. Filmes, seriados, música, é tudo, assim, vindo dos Estados Unidos. A gente tem, assim, mais sensibilidade de escutar o inglês americano. Até onde eu tive o contato com o inglês americano. Tanto na escola, quanto no CCAA, depois quando eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos. Fiquei 3 meses e aí foi quando eu tive realmente contato com americanos, de escutar americano conversando e ali treinar um pouquinho melhor o inglês que eu tinha aprendido lá atrás. Eu acho que também o fato de você não ter vergonha de falar, de tentar falar. Eu sou uma pessoa bem extrovertida, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de conversar. Então eu acho que isso ajuda bastante. Se você é um pouco mais tímido, introvertido, talvez dificulta ali. Você pode ser bom no ouvir, mas talvez na hora de falar você se sente um pouco inseguro porque você é tímido, você não é muito de falar, de tentar falar porque tem vergonha. Eu não sou assim, então acho que isso ajuda também. Quando eu decidi mudar para Londres, para Inglaterra, eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu pensei assim, eu vou me virar bem, vai dar certo, porque é inglês, eu sei inglês. Sei o básico, sei me comunicar, enfim, não vou ter dificuldade. Quando eu cheguei aqui, eu senti, eu percebi que eu tava totalmente errada. Porque o inglês britânico é muito diferente do americano. É a mesma língua, tá? É igual o português de Portugal pro português do Brasil. É a mesma língua. O português e o brasileiro, eles se entendem quando eles conversam. Eu conheço alguns portugueses aqui em Londres. Eu entendo tudo que eles falam, eles me entendem. Só que você sente que sim, é diferente. Existem diferentes gírias, diferentes formas de se expressar. O sotaque é muito diferente. Então, eu diria que o inglês britânico e o americano é nesse sentido. É óbvio que é a mesma língua, é a língua inglesa. Mas existe um sotaque, existe um jeito de se comunicar,
existem formas de se expressar, gírias que são diferentes. Eu vou citar alguns exemplos aqui de diferença do inglês americano para o britânico. Nos Estados Unidos, quando você vê uma fila, né, seja fila de banco, fila de mercado, eles chamam line. Na Inglaterra, eles falam queue. Elevador, eles falam elevator. Aqui, eles falam lift. Nos Estados Unidos, eles chamam moletom, né? E o que a gente fala também, por causa da influência americana de sweater, aqui na Inglaterra eles falam jumper. Bom, esses são só alguns exemplos, existem várias palavras ou diversas frases, formas de falar que são diferentes. A gente que é estrangeiro, inglês não é a nossa primeira língua. Então, mesmo que você saiba inglês ou saiba o básico e você tenha tido uma influência mais americana, quando você chega na Inglaterra, você sente essa diferença, porque o sotaque é muito diferente. E especialmente se o inglês ele veio do interior, tipo Liverpool, é um sotaque muito diferente. Hi everyone, my name's Gemma and I'm from Liverpool. This is my accent. It's in the northwest of England, currently living in Dubai. If you can see the reflection of the sunshine, we don't get this in Liverpool much. Yeah, we are also called Scousers. We like to say chicken with a ch, and very loyal and very friendly people. So if you ever get the chance to go to Liverpool, you'll definitely have about 10 friends when you leave. So yeah, look after each other, take care, and hi to everyone in Brazil. Outro tipo de sotaque que eles chamam aqui em Londres é o Cockney, que eles cortam as palavras no meio, eles não terminam a palavra e aí fica muito difícil de entender. Bruna, it's your mate Cockney Robbo here, giving you a rundown on how to talk with a Cockney accent. That's London, right? For all you people who don't know. First things first, rule number 1, if the word has a T in the middle of it, don't fucking say it. So, water, butter, Peterborough, right? Rule number 2, what is it? Oh yeah, words that begin with a TH, replace that with an F. So, throw, through, carry on like that. Throw me the dog and bone, yeah? Well, now we're getting a bit more complicated, because in London, we have different words for different things, like a hidden code called Cockney rhyming slang. Look it up on the internet, I can't be asked. See you later. Quando o inglês da Escócia... I hope you're all well. Bruna has asked me to send you guys a quick clip of somebody with a Scottish accent. So this is my Scottish accent. I'm from the north of Scotland, and I've been living in London for about 3 years now. I'm also actually trying to learn Portuguese. I have my Brazilian, here it is, Portuguese book. It's not going very well, it's really hard, but I'm going to try anyways. And I hope you're all surviving the coronavirus epidemic. Stay safe, everyone. Bye-bye. O inglês irlandês. Hello, my name is Casey and I am from Dublin, Ireland. My accent is from the capital and I'm living in Dubai and I've been here for 14 years. And I still sound very Irish. É muito diferente. Quando você chega, que você sente assim, você sente esse baque assim da língua. Eu sempre falo que eu tive que reaprender a falar inglês quando eu me mudei para Inglaterra. Eu tive que reaprender inglês, porque tudo que eu tinha ali do passado, todas as influências que eu tinha dos Estados Unidos é muito diferente. Lógico que em algumas coisas é o mesmo inglês, eu consegui me comunicar, eu consegui entender, mas no geral você percebe, assim, que você tem dificuldade de entender e que é diferente. Desde que eu cheguei na Inglaterra, né, 3 anos atrás, eu não fiz curso de inglês aqui, eu não fiz escola de inglês. Então eu tive que me virar sozinha. E eu fiz algumas coisinhas que me ajudaram a aperfeiçoar e abrir melhor meus ouvidos para o inglês britânico. Então eu vou te contar as coisas que eu fiz, vou te dar essas dicas. Se você não deu like ainda no vídeo, dá o like pra mim. Como que eu fui pegando aos poucos o jeitinho britânico, o que me ajudou a poder entender melhor eles e poder entrar um pouquinho mais na cultura britânica. Uma das primeiras coisas que eu preciso dizer pra você que quer aprender inglês britânico e quer melhorar, aperfeiçoar o seu inglês britânico, é que você precisa ser curioso. Porque a curiosidade vai te fazer estudar, vai te fazer ir atrás, vai te fazer
entender, escutar, como será que eles falam, pronunciam essa palavra? É a curiosidade que move a gente a querer aprender, a querer saber mais. Eu lembro que eu ia na fila da cafeteria para pedir café e eu ficava prestando atenção, as pessoas que estavam na minha frente na fila, como que elas pediam o café. Pra eu ver o jeito que eles falam, o jeito que eles formulam a frase, o que era mais comum, a forma mais comum deles falarem na hora de se apresentar pra alguém, qual que é a forma mais comum, eu prestava atenção, eu era curiosa pra saber como é que era. E isso linka com a segunda coisa que você precisa ser um bom ouvinte. A gente tem que gostar de falar, de ser comunicativo, porque isso vai ajudar bastante, mas ao mesmo tempo a gente tem que, no início, ser um bom ouvinte, ouvir bem, prestar atenção, que nem eu falei, eu prestava atenção com as pessoas conversando entre elas. Se eu tava sentada numa lanchonete, numa cafeteria sozinha, fazendo alguma coisa, e aí tinha um casal ou alguns amigos sentados na mesa ao lado, eu parava e prestava atenção do jeito deles conversando. Então você tem que ser bom ouvinte, você tem que ouvir o jeito que eles falam, o jeito que eles conversam, o jeito que eles formulam as frases, as palavras que eles usam, e às vezes você vai escutar uma palavra que você não entendeu, mas você entendeu o contexto. E aí aquela palavrinha que você não entendeu, você tem que ser curioso. Aí junta curiosidade com ser bom ouvinte. Aí você tem que ser curioso para ir lá pesquisar, vai no Google, vai num dicionário e vê o que aquela palavra significa para você conseguir entender melhor aquele contexto que a pessoa estava falando. Uma outra coisa também que me ajudou muito, e isso lá no início, quando eu estava aprendendo inglês americano também, era músicas. Eu gostava de uma música assim muito, aí o que eu fazia? Eu pegava aquela música, a letra daquela música em inglês, e eu traduzia escrevendo, traduzia as palavras que eu já sabia, colocava numa folha em português as palavras que eu já sabia, eu circulava as palavras em inglês que eu não sabia, e eu ia no dicionário olhar, e aí eu pegava e escrevia, completava lá, e lia de novo, aí eu escutava a música em inglês e prestava atenção, porque daí eu já sabia, já tinha traduzido ela em português, aí eu prestava atenção na música em inglês, e aí as palavras iam se encaixando e fazendo sentido pra mim. Seja inglês britânico, seja inglês americano, não importa, mas é uma forma de você conseguir aprender inglês. É você ir traduzindo por conta própria, pega um dicionário, não pega a tradução já pronta no Google, tá? Pega a letra em inglês, e aí tenta você fazer a tradução da música. Ainda mais se é uma música que você gosta, que você quer saber o que tá cantando, o que tá falando na música. Esse tipo de coisa vai fixar na sua mente, você vai estar aprendendo, retendo as informações, as palavras em inglês. Outra coisa também é assistindo filmes, seriados, programas de televisão. Isso ajuda muito. Principalmente você deixar em inglês, você tem que escutar o inglês, eles conversando. E aí você põe a legenda em português. E aí você vai ler a legenda e você vai escutar a forma que eles falam. O seu cérebro vai assimilando, o seu ouvido vai assimilando. A partir do momento que você achar que você já tá assim, bom, você vai para uma próxima fase, que eu falo que é a fase de você tirar a legenda de português e botar a legenda em inglês. Então você vai ouvir em inglês e vai ler em inglês. Depois disso, a terceira fase de assistir filmes, seriados, programas de televisão, é você tirar totalmente a legenda e só escutar em inglês. Você vai treinar muito o seu ouvido, você vai treinar muito a leitura, quando você estiver ainda na legenda em inglês, e depois você vai treinar só o seu ouvido. No início, às vezes, você vai se sentir um pouco perdido em estar só assistindo e escutando em inglês, mas o seu cérebro ele vai trabalhar, e você vai começar a assimilar. Porque é assim que criança aprende a falar uma nova língua. Ela tá ouvindo ali, a gente tá conversando com a criança ainda não entende todas as palavras. Mas a partir do momento que a gente fica ali, dia após dia, falando com ela, ela vai começando a associar a palavra com objetos. E aí ela vai aprendendo. E com a gente é a mesma coisa. Leva tempo, tem que ter paciência, mas acontece. O nosso cérebro vai fazer esse exercício, o nosso cérebro vai correr atrás para entender. Aproveitando que a gente tem o Netflix, que a gente tem várias coisas a nosso favor, a gente tem o Google, coloca lá no Google British TV shows, British movies, British reality show,
British series, pra você escutar o sotaque britânico. Eu sei que tem muita coisa boa que vem dos Estados Unidos, que é americano, mas a Inglaterra também tem muita coisa boa, tem muitas séries, muitos reality shows, às vezes até bobeira, sabe? Tipo Love Island, que é um reality show de casais que vão pra uma ilha. É bem assim, sabe? Tipo Big Brother, mas que pega a sua atenção, você quer assistir, você quer entender, e aí eles colocam pessoas ingleses de vários lugares da Inglaterra, então você vai ter vários tipos de sotaque nesse programa pra você assimilar, pra você escutar. Esse último seriado que eu terminei de assistir, a segunda temporada, que é maravilhoso, eu até indiquei no meu Instagram, chama Afterlife, e é muito bom mesmo. Então eu recomendo pra você assistir e procurar programas britânicos. Outra coisa também são os podcasts, que você pode escutar pessoas britânicas que gravam podcast, você pode escutar rádio britânica, que apesar de tocar as músicas, mas sempre tem os intervalos, e às vezes eles têm momentos na rádio onde é só de convidados, onde eles conversam, então é legal e é uma forma de você escutar o inglês britânico. Uma vez que você treinou sua audição, seu ouvido para escutar inglês britânico e ir assimilando, entendendo, você precisa não ter vergonha de conversar. Você precisa tentar conversar. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu coloquei uma coisa assim na minha cabeça, no meu coração, de que eu ia tentar me afastar ao máximo de brasileiros, no sentido de que se você só fica em torno de brasileiro, você nunca vai aprender a língua. Eu já conheci pessoas aqui na Inglaterra que estão aqui há muitos anos e não falam inglês porque só fica no meio de brasileiro, que é um pouquinho desconfortável, eu sei que é, mas você tem que se permitir passar por esse desconforto para você ir treinando o seu inglês. Então você vai treinar no trabalho que você arrumar, você vai treinar tentando fazer amizade com o britânico, tentando conversar, sendo simpático, respondendo, mesmo que falando errado, você tem que se colocar ali tentando, porque é assim que você vai aprender. Se você não usar, não adianta você colocar todas essas dicas em prática se você não usar o inglês, se você não tentar falar. Se permitir fazer amizade, conversar e conhecer gente nova e sair. Isso é muito legal, muito importante também. Bom, gente, essas são as minhas dicas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Se você quiser me acompanhar mais de pertinho no Instagram, vou deixar aqui meu Instagram pra vocês. Se tiver qualquer outra coisa que você queira saber, deixa aqui nos comentários. Eu vou amar ler e vou amar responder vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!